De forma geral, o caminho dos kami significa levar uma vida pura em harmonia com eles. Uma das formas de levar uma vida, essa vida mais pura, é praticar com regularidade os rituais de purificação. Diferente do cristianismo, onde procura-se apelar à misericórdia divina contra o pecado cometido, os shintoístas acreditam que a poluição é gerada por erros decorrentes de ações cotidianas de natureza humana. Primeiro, recita-se versos que remetem ao mito de Izanagi. Dessa forma, pratica-se uma espécie de exorcismo das energias ruins para poder praticar os rituais. No Japão, os kami eram tão numerosos que dizia-se que eles eram 8 milhões de kami ou 800 miríades. Isso era uma forma de falar, não queria dizer que eram exatamente esse número, mas era uma forma de dizer que eram inúmeros, incontáveis, além da quantificação. Eles estavam em árvores, cachoeiras, montanhas, rios, ou podem ser seres humanos poderosos ou até mesmo nossos ancestrais. Um kami é algo sagrado, algo que simboliza o poder de criar intrínseco à natureza. Em relação à estrutura do mundo, existem duas concepções diferentes que representam duas perspectivas diferentes e complementares. A primeira delas é vertical e fala de três mundos distintos. A alta planície celeste, morada dos kami do céu, é o mundo descrito como uma espécie de Japão plenamente belo e perfeito. Segue-se o país do meio da planície dos canaviais, morada dos homens, onde os kami descem. E por último, o chamado País de Yomi, subterrâneo, morada dos mortos, terra de máculas e de pecados, onde habitam os espíritos malignos que influenciam o homem para o mal. A segunda concepção é horizontal e coloca lado a lado o país do meio e o chamado país dos mortos, que ao contrário do que o nome indica, é uma terra de delícias. Ela é situada para além dos mares, onde habitam os espíritos purificados dos antepassados que visitam esse mundo, trazendo felicidades e proteção aos viventes. Logo, o homem ele é considerado como naturalmente bom e puro, participante da natureza dos kami, e que o pecado e a impureza se deve a influências malignas dos espíritos habitantes do mundo inferior. O shintoísmo acabou sendo ofuscado pelo budismo por mais de 1000 anos, mas muitos sacerdotes eruditos permaneceram insistindo que era a religião ancestral dos japoneses, e isso ganhou mais força e deu frutos no século XVIII com os escritos de Motoori. Ele dizia que os kami, o Japão, o shintoísmo e o imperador foram criados como uma unidade indivisível. Apesar do budismo no Japão não ter perdido substancialmente o seu terreno, ficou a segundo plano, a favor de uma tendência nacionalista que se firmava lá, e que atingiria seu ponto culminante no período seguinte. Criou-se desde então o chamado shintoísmo de Estado, uma espécie de sacralização do Estado ou ainda uma laicização do shintoísmo. De fato, o shintoísmo foi despido de seu caráter religioso para se tornar um dever cívico de referência ao Estado e ao imperador. O shintoísmo estatal permaneceu em vigor durante décadas. Como expressão do nacionalismo japonês, ele exacerbou-se particularmente por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do Japão, precipitou-se o seu processo de queda. Em 1946, foi proclamada uma nova Constituição, pela qual o imperador foi destituído de todas as prerrogativas divinas e de todo o poder político, tornando-se apenas um símbolo da unidade nacional. Como não existe um fundador ou um dogma, para entender como essa religião funciona, deve-se observar como é feita a adoração aos kami. Primeiramente, elas são realizadas em santuários, que representam os antigos locais naturais onde os japoneses pré-históricos os adoravam. Esses santuários podem ser enormes e imponentes ou minúsculas construções. Alguns são antigos e outros são recentes, mas todos os japoneses moram perto de um desses. Em geral, esses santuários que ficam mais perto de casa é considerado o que protege a família. Diferente dos cristãos e judeus que têm dias nas semanas para frequentar seus templos, os shintoístas eles não têm dias na semana, mas eles têm datas específicas para fazer isso, onde eles vão para orar e para pedir ajuda. São normalmente nessas datas que ocorrem os tais festivais. Alguns exemplos são o Ano Novo, em que os fiéis acorrem aos santuários para a primeira peregrinação do ano,
o dia da fundação da nação, a 11 de fevereiro, que é uma data tradicional da subida ao trono pelo primeiro imperador, no ano de 660 a.C., em que se ora pelo progresso do império. Outro é o dia do respeito pelas pessoas idosas, que é o dia 15 de setembro, em que se apela ao amor e agradecimento aos mais velhos. O aniversário do imperador é atualmente no dia 23 de dezembro, em que se ora por ele e pelo país. E por fim, nos equinócios, onde são realizadas grandes festas. Bom, aproveitando que a gente acabou de passar pelo Ano Novo, a principal ou uma das mais importantes é a celebração do Ano Novo. Em geral, mais de 80% da população do Japão comparece a santuários shintoístas nessa data, para pedir, orar e comprar amuletos e talismãs de proteção e boa sorte. Os festivais costumam ser bem cheios, com muita música, apresentações e vendedores. Ao chegar nesses santuários para orar, os shintoístas devem passar por um arco de entrada, ou portão sagrado chamado de Tori, que marca a passagem do mundo profano para o sagrado. Ele também serve como um lembrete de que a partir dali deve-se adotar um comportamento religioso e adequado. Então, por exemplo, se estiver dentro do mar, é porque aquela região ali do mar é sagrada, tem um kami ali que é... Logo na entrada, há um local com água para purificação. Dentro dos santuários, existe o sacrário ou santo dos santos, chamados de Honden, e é fechado ao público. Também existe um salão de adoração ou chamado de Haiden. Representações em forma de estátua dos kami são raras, mas é mais comum que um objeto os represente. Isso é bem parecido de como era o Templo de Salomão, que falamos lá atrás no nosso primeiro vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. O shintoísmo tem atualmente 119 milhões de seguidores no Japão, embora qualquer pessoa que pratique qualquer tipo de ritual shintoísta seja contado como tal. Geralmente, aceita-se que a ampla maioria do povo japonês participe ou pratique algum tipo de ritual shintoísta, ao mesmo tempo em que a maior parte também pratica o culto budista aos ancestrais. Devido à natureza sincrética das duas religiões, é comum, mas não regra, que a maior parte dos eventos relacionados à vida fiquem a cargo dos rituais shintoístas, enquanto os eventos relacionados à morte ou à vida após a morte ficam a cargo dos rituais budistas. O shintoísmo no Brasil é praticado por uma pequena comunidade, normalmente formada por descendentes ou de imigrantes japoneses. O principal templo shintoísta do Brasil está localizado no estado de São Paulo e faz rituais e cerimônias em homenagem aos antepassados, além de manter a tradição e a filosofia do shintoísmo entre os japoneses que residem aqui no Brasil. Finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Não esqueçam o Ano Novo, não esqueçam quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, curtam o canal. Eu queria aproveitar e dizer que a gente tinha uma meta de chegar em 2.500 inscritos e a gente chegou no Natal a essa meta. A gente está muito feliz com isso, a gente tem que agradecer a todos vocês, principalmente o pessoal que curte os vídeos, vocês que comentam todos os vídeos, a gente lê todos os comentários, quando dá a gente consegue ter um tempinho a gente responder. O pessoal que, principalmente o pessoal no Facebook, quando a gente divulga o vídeo, compartilha, isso aumenta muito a nossa visualização. Então a gente quer agradecer muito por tudo que vocês têm feito, terem assistido os vídeos, a paciência de vocês por terem aguentado a gente. E um bom mês de janeiro, quem tá de férias, boas férias, aproveitem o verão. Valeu! Izanagi. O que eu falei? Izanagi. Agora você é fluente em japonês. Eu mudei pro japonês agora, do hebraico pro japonês. Só que quando a gente for falar de Bahá'í, que aí tem toda uma língua árabe e persa que é meio difícil de falar. Ou 800 mirias. Não, ficou ruim, né? Eu achei que ficou bom. Não, ficou. Eu achei que ficou bom. Ótimo, ficou. E que atingir. Que pega bem. Pega bem. Você viu que descobriram os pássaros do final? Finalmente descobriram. Um cara falou, nossa, esses pássaros no final parecem. Viu só? Eu ia mandar um. E ganhou um prêmio! Ganhou uma rola! As rolinhas, né? Ganhou as rolinhas do canal. Como não existe um fundador ou um dogma, para entender como funciona a religião, deve-se observar como ela é feita, e é a adoração aos kami. É assim que ela é feita.
E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que você fique com os Kami. Kami Kami Rider!